Salve, salve, alunos do Eu Vou Passar. Tudo bem com vocês? Bem, meu nome é Fernando Pestana, mas a galera me conhece mais como Pestana, tá certo? Bem, eu sou professor de língua portuguesa, formado pela UFRJ, trabalho há 10 anos com concursos militares, concursos públicos e também pré-vestibulares, tá certo? Aqui no Rio de Janeiro. Bem, o meu objetivo hoje aqui com vocês é trabalhar um curso de gramática completo, voltado para concursos públicos. E aí, qual é o meu objetivo? É fazer você se tornar um graduado em letras pela UFRJ? Não, o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é te ajudar a acertar uma questão de gramática na prova. Ou seja, bateu o olho na questão, a questão está na tua frente. Olhou para ela, você vai acertar a questão. Por quê? Porque o meu propósito aqui, com a experiência que eu tenho, é te ajudar a enxergar a questão com mais facilidade. E, consequentemente, você acertar aquela questão e ser feliz. Não é isso? Ganhar o seu merecido trabalho, seu merecido suor que você gastou aí ao longo do tempo. Bem, vamos lá. Hoje eu vou falar sobre tipologia textual. Mas antes disso, deixa eu apresentar o curso para vocês. Vem comigo. Hoje eu vou falar sobre tipologia textual, como eu já havia comentado contigo, não é isso? Mas, antes disso, vou falar sobre a apresentação do curso. Nós vamos ver, ao longo do curso, esses assuntos. Tipologia textual, que é o assunto de hoje. Coesão e coerência. Ortografia, acentuação e semântica. Morfologia. Sintaxe, pontuação, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal e crase. Por que eu vou trabalhar esses assuntos? Eu vou trabalhar esses assuntos, meus amigos, pelo seguinte: são estes assuntos que normalmente caem em prova de concurso. Por exemplo, fonologia. Qual é a questão de fonologia que você lembra que tenha caído na FCC, no CESP, na ESAF? Eu não lembro. Realmente é um assunto que não nos interessa. Vamos trabalhar exatamente aquilo que nos interessa. Tá certo? Então vamos lá. Hoje eu vou falar sobre tipologia textual e, com relação à tipologia textual, precisamos defini-la. Vem comigo. Tipologia textual, definição. Bem, quando você tem por objetivo criar um texto, quando o seu propósito é criar um texto, você tem uma determinada intenção. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora? Eu estou explicando um determinado assunto. Concorda comigo? Então, o texto que eu estou produzindo nesse exato momento serve para quê? Para explicar sobre o meu propósito aqui, diante de você, já fiz a minha apresentação, já apresentei o curso e vou começar a falar sobre tipologia textual. Então, eu estou explicando alguma coisa. Inclusive, quando eu definir agora a tipologia textual, eu também estarei explicando. Se eu estou explicando, esse é um tipo de texto. Tá certo? Então, vamos lá. Outro tipo de texto. Quando você conta uma história para alguém, para uma criança, por exemplo, seu filho, qual é o seu propósito ao contar uma história? Não é fazer com que ela ouça algo que aconteceu normalmente no passado. Por exemplo, história de Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina que vestia uma roupa vermelha, que tinha um lobo, a vovozinha, enfim. Todo mundo conhece a história da Chapeuzinho. Percebeu que quando eu conto uma história, vamos lá, tem que ter alguém para contar a história. Então, existe o narrador. Tem que ter alguém para participar da história, dentro da história. Aí você tem o personagem. Dentro da história também você tem a noção de espaço, tempo. Enfim, daqui a pouco eu vou abordar isso com mais detalhes. Bem, intenção de produzir um texto. Intenção de produzir um discurso. Quando você tem a intenção e produz, você tem como resultado um tipo de texto. Beleza? Vamos lá. Eu estou aqui diante de vocês. Se eu tivesse que descrever o local onde eu estou, eu diria que eu tenho um ar-condicionado, um fundo verde, tem uma pessoa aqui bonita na sua frente, não é isso? Resultado, eu estou descrevendo. Qual é o meu propósito nesse momento? O meu propósito é detalhar, retratar o ambiente ou as coisas que estão ao meu redor.
Beleza? Esse, de novo, é o quê? É um tipo de texto. Então, basicamente, na sua prova, eu tenho 3 tipos de texto. Eu tenho a descrição, vamos lá. Descrição, narração e dissertação. Bem, eu falei basicamente que seria a descrição, a narração e a dissertação. Vamos ver agora um exemplo de descrição, só para facilitar um pouco mais a sua vida. Beleza? Vamos lá. Temos aqui um texto descritivo. Na verdade, é um texto bastante conhecido, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Bom, eu vou parar por aqui porque eu não sou o Arlindo Cruz, nem o D2, enfim. Não ficou legal, né? Continuando. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número 0. Olha aí que interessante. Eu tenho a palavra casa como o centro desse texto. Percebeu? A palavra casa como centro desse texto é toda descrita. Qual é o objetivo, por exemplo, desse vocábulo, desse recurso formal, desse adjetivo? Não é isso que você está pensando? O objetivo de engraçada é caracterizar a palavra casa, que é o centro desse texto. A descrição é muito fácil, né? Na boa, vamos lá. Não tinha teto, não tinha nada. Percebe que essas duas orações fazem referência à casa? E ao fazerem referência à casa, essas duas orações estão descrevendo a casa. Ela não tinha teto, ela não tinha nada. Continuando, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Olha aí, ó, não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede. Por quê? Porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi. Por quê? Porque pinico não tinha ali. Não tinha pinico na casa. Resumindo, percebe que todos esses termos, essas orações que eu estou sublinhando, têm por propósito o quê? Descrever a casa. Concorda comigo? Então vamos lá. Um texto descritivo normalmente tem uma pessoa, um objeto, um lugar, algum ser, animado ou inanimado, que está sendo descrito, que está sendo detalhado, que está sendo retratado por outros elementos dentro do texto. Beleza? Vamos lá. Só para você entender bem, eu tenho aqui uma blusa que é feita de, presta atenção, feita de algodão, com um pedaço maior preto, uma gola branca, e, portanto, eu acabei de fazer o quê? Adivinha? Eu acabei de descrever, porque eu coloquei elementos dentro do meu texto, que acabou de ser produzido por mim, que vão detalhar, caracterizar essa blusa. Tá certo isso para você? A descrição é fácil de você perceber. E no concurso, normalmente a descrição não é tão cobrada. É mais cobrada a dissertação que a gente vai ver no fim. Vamos pular agora para a narração? Vamos lá, acompanha comigo. Ah, antes disso, olha aí. Como é que eu ia esquecer? Vamos fazer um resuminho, né? Vamos fazer um resumo da descrição. Característica da descrição. Só para você ficar feliz. Vamos lá. Os recursos formais, normalmente encontrados, são os de valor adjetivo. Por que são os de valor adjetivo? Ora, porque a função deles é caracterizar. Está certo? Vem aqui comigo que eu quero te mostrar um negócio. Nesse caso, é frequente o uso do verbo de ligação. Por que o uso do verbo de ligação? Vamos lá, verbo de ligação. Eu tenho aqui o verbo de ligação, que é, normalmente, vem aqui comigo de novo, vamos lá. Eu tenho aqui o verbo de ligação, que é o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar. Normalmente é o verbo ser. Por que o verbo ser? Vamos lá. Quando você está com uma dúvida, uma palavra, você procura no dicionário, não é isso? E aí, ao procurar no dicionário, você tem uma determinada definição da palavra. Então, por exemplo, amar. Aí está escrito lá, amar
dois pontos. Verbo transitivo, direto, que designa a ideia de amor e por aí vai. Agora raciocina comigo. No lugar desses dois pontos, você poderia colocar um verbo de ligação, não poderia? Olha aí, ó. Amar é. Amar é o quê? Aí vem a definição, vem a caracterização, vem a descrição, por assim dizer, do que é amar. Amar é verbo transitivo direto, designa uma ideia de amor e por aí vai. Beleza? Então, normalmente você tem verbos de ligação. Percebe como começou o texto? Vem aqui comigo. Vou voltar aqui para você. Era uma casa muito engraçada. Olha aí o verbo de ligação. O verbo de ligação normalmente é usado na descrição. Fica aqui a dica, hein? Voltando. Vamos lá, características da descrição. Geralmente aparece dentro de um texto narrativo ou dissertativo. A descrição sozinha dificilmente acontece. Ela normalmente vem dentro de um texto narrativo ou de um texto dissertativo. Está certo? Por exemplo, nessa música que a gente acabou de tentar cantar, eu tenho Era uma casa muito engraçada. Percebe que tem a voz de alguém contando algo sobre alguma coisa, que seria a casa? Seria o personagem, a casa? Olha aí, era uma casa muito engraçada. Ele está contando algo sobre alguém. Então eu posso dizer que aquele texto que a gente viu, ele também tem características de narração. Só que normalmente, predominantemente, ele é o quê? Descritivo. Por que ele é descritivo? Porque ele tem muitas marcas de descrição. Marcas que vão detalhar a casa. Beleza? Então vamos lá. A descrição aparece sozinha? Dificilmente. Pode aparecer, mas dificilmente. Normalmente ela aparece dentro da narração ou dentro da dissertação. Beleza? Fica a dica, hein? Vamos comigo, continuando. A descrição normalmente tem linguagem clara, em uma enumeração. Então vamos lá. Vou falar sobre uma outra descrição. Vamos supor que você mora no Rio de Janeiro, tá certo? E aí, se alguém perguntasse, poxa, Pestana, como é que é o Rio de Janeiro? Aí eu diria assim, cara, o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Por quê? Porque tem praia, tem rio, tem montanha. Cara, tem tudo num lugar só. Por isso é chamado de quê? Cidade maravilhosa. Percebe que eu enumerei? Tem praia, tem rio, tem montanha, tem tudo de bom. Mulheres bonitas, né? E deixa quieto. Vamos lá. Eu tenho, então, uma enumeração. Eu tenho vários detalhes sobre o Rio de Janeiro. Tá claro isso? Vamos lá. Só para fechar, uma outra característica da descrição. A noção de tempo é estática. Como assim a noção de tempo é estática? Pessoal, vamos lá. Quando você descreve alguma coisa, essa alguma coisa que você está descrevendo está parada no tempo. Por exemplo, se eu tivesse que me descrever, o que eu diria sobre mim? Eu sou moreno, uso óculos, tenho cabelos pretos, uso uma blusa com 2 cores, não paro de gesticular que nem um maluco, não é isso? Então eu estou me descrevendo. Só que o tempo está estático, está parado. Eu estou falando sobre algo que está parado. Olha aí, ó, como está parado. Beleza? Vamos lá, continuando. Chega de palhaçada e vamos continuar. A descrição, então, como você viu, é bem tranquila. Narração. Vamos falar um pouquinho agora da narração. Como eu já havia comentado para você narrar, é necessário que, primeiro, tenha alguém narrando, esse alguém é o narrador. Precisa ter também personagens para participar da história, senão não tem história sem personagem. Você precisa ter a noção de espaço, precisa ter a noção de tempo para você se situar, entender onde os fatos estão desenrolando. Você precisa também ter um enredo, ou seja, um início, um meio e um fim. É claro que tem alguns filmes, por exemplo, que a gente vê que o filme é de trás para frente, ou tem vários momentos que ocorre flashback. O que seria o flashback? O flashback é o momento em que, dependendo do tempo da narrativa, há uma lembrança do que aconteceu no passado. Tá certo? Esse seria um flashback.
E tenho também o clímax, que é o ponto principal da narração. Vamos ler essa história aqui? Acompanhe aí comigo. Numa noite brilhante do mês de fevereiro, Fernando e Juliana caminhavam pela rua que conduzia à praça. Ao sabor das estrelas, como em um conto de fadas, ela estava totalmente apaixonada por mim. Era o momento ideal para ser atrevido, surpreendendo-a. Foi nesse momento que o rapaz, infelizmente, este sou eu, tomou um tapa daqueles na cara. Eita, bendita autoestima. Percebeu? Olha aí os elementos da narração. Primeiro de tudo, elemento principal da narração, verbo no passado. Galera, presta atenção. Olha aqui. Vem aqui comigo. Para você narrar, e narrar é contar uma história, essa história precisou ter acontecido. Se a história precisou ter acontecido, consequentemente, meu amigo, você vai usar o verbo o quê? No futuro? No presente? No momento em que eu estou falando? Não, ela já aconteceu, então você vai usar o verbo no passado. Passado, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, são as marcas da narração. Fica ligado nisso. Agora vem comigo de novo. Além disso, eu tenho, volta aqui no texto, numa noite brilhante do mês de fevereiro. Numa noite brilhante do mês de fevereiro. Olha aí, ó. Numa noite brilhante do mês de fevereiro, eu tenho uma ideia de tempo. O tempo é uma das marcas da narração, assim como o verbo no passado. Continuando. Fernando e Juliana caminhavam pela rua. Opa. Fernando e Juliana? Quem são estes? Fernando e Juliana. São os personagens. Exatamente. Olha aí, ó. Personagens. Eles fazem parte dessa história. A história vai se desenrolar em cima deles. Pela rua que conduzia à praça. Olha aí, ó. A noção de espaço, de ambiente, de local. Então eu tenho aqui a noção de espaço. Que conduzia à praça ao sabor das estrelas. Como em um conto de fadas, ela estava totalmente apaixonada por mim. Hã? Por mim? Como assim por mim? Por mim, o cara que está narrando. Ué, como assim o cara que está narrando? O cara que está narrando não é o Fernando? Então, o cara que está narrando, ele, olha que interessante, ele começa narrando na terceira pessoa. Ele fala sobre Fernando e Juliana. Olha como o verbo está na terceira pessoa. E depois o narrador se revela, dizendo que ele é o Fernando. O que eu posso deduzir disso? Eu posso deduzir o seguinte. O narrador de terceira pessoa é um narrador que conta a história sem se envolver com os fatos. Até aqui, Fernando e Juliana caminhavam pela rua ao sabor das estrelas, O narrador não é o Fernando, pelo menos você não sabe. Aí você continua lendo. Como em um conto de fadas, ela estava totalmente apaixonada por mim. Esse mim, primeira pessoa, é quem? É o Fernando, que é o narrador. Ou seja, o narrador para de narrar na terceira pessoa e ele se revela. E agora ele começa a narrar na primeira pessoa. É por isso que tem aquele lance que você já deve ter ouvido falar, narrador-observador. O que seria um narrador-observador? É aquele que conta os fatos sem participar da história. E você tem aqui um narrador-observador. Olha aqui, ó, por mim. Narrador-observador já não é mais aqui. Aqui é o narrador-personagem. O que é o narrador-personagem? O narrador-personagem é aquele que participa da história. Vem aqui comigo, vamos lá. Só para você entender muito bem. Vamos supor que você está passando pela rua, ocorre um acidente de carro. Aí alguém para e pergunta para você, o que aconteceu? Aí você vai e diz, poxa, o carro estava vindo em alta velocidade, não parou no sinal vermelho e atravessou uma velhinha, ele tentou desviar, bateu no poste. Percebe que eu estou contando uma história? Só que eu estou participando da história? Não, eu sou um narrador observador. Percebe que os verbos que eu usei estão na terceira pessoa? Porque eu não estou participando da história.
Agora, se eu tivesse participado da história, se eu fosse a velhinha, por exemplo, e alguém perguntasse para mim, o que aconteceu, minha senhora? Aí eu diria assim, meu filho, eu estava atravessando a rua, o sinal estava vermelho, aí o cara quase me pegou, me matou. Percebe agora que eu estou usando pronomes de primeira pessoa e verbos de primeira pessoa? Adivinha por quê? Porque agora eu sou um narrador personagem. Então vamos lá, narrador-observador é aquele que conta uma história, mas não participou dela ativamente. O narrador-personagem, ele participou da história e ele está contando essa história. É a fofoca que você conta todo fim de semana ou na segunda-feira, quando você sai com seus amigos numa festa. Beleza? Vamos lá. Continuando. Era o momento ideal para ser atrevido. Olha só, a história está se desenrolando. Já marquei a ideia de tempo, já mostrei os personagens, já apresentei a você que os verbos estão no passado. Olha mais um aqui no passado que eu deixei escapar. Olha mais outro aqui no passado que eu deixei escapar. Já mostrei a noção de espaço, já mostrei que o narrador saiu de terceira pessoa, quando ele não se revelou, quando ele simplesmente contou a história, distanciado, e quando ele se revelou, olha aqui, por mim, ele se revela. Continuando a história está se desenrolando, né? Era o momento ideal para ser atrevido. Está entrando no clímax a história. Surpreendendo. Foi nesse momento que, olha aí, foi nesse momento que o rapaz, aí eu abro um adendo, né? O narrador abre um adendo, melhor dizendo, e diz, infelizmente, este sou eu. O que aconteceu com o rapaz? Que é o narrador da história. Tomou um tapa daqueles na cara. Olha o clímax. O clímax é o ponto alto da história. É a parte mais impactante da história. E aí ele faz um comentário desconsolado, coitado. Eita, bendita autoestima. Tá certo? Então vamos lá, recapitulando, vem comigo. Temos aqui características da narração. O tempo verbal predominante é o passado. O narrador, eu coloquei ali foco narrativo, daqui a pouco você vai visualizar. O que seria o foco narrativo? O foco narrativo é aquilo que eu falei para você. Narrador-observador narra na terceira pessoa. Aí ele muda para o narrador-personagem. Eu tenho uma mudança de foco. Tá certo? Por exemplo, essa câmera que está me filmando agora, se ela quisesse se aproximar do meu rosto, ela poderia. O foco mudaria. Percebe isso? Então eu posso narrar na terceira pessoa e posso narrar na primeira pessoa. Eu posso narrar distanciado dos fatos, eu posso narrar perto dos fatos, como se estivesse participando da história. Então esse é o foco narrativo. Temos também a noção de personagem, espaço-tempo, clímax e o enredo, que é o desenrolar da história. É o início, meio e fim. Beleza? Vamos agora para o tipo de texto mais importante, que é a dissertação. Vem comigo. Dissertação 1. Por que eu coloquei dissertação 1? Eu coloquei dissertação 1 pelo seguinte. Existe uma dissertação 2. Obviamente, né? Se tem dissertação, tem que ter no mínimo 2. Então existem 2 tipos de dissertação, Pestana? É isso aí. Existe a dissertação, que é esta daqui, chamada de dissertação argumentativa. E existe a outra dissertação, chamada de dissertação expositiva. Tá certo? Maravilha. Então vamos lá. O que é a dissertação argumentativa? Lembra que eu falei da intenção? Quando você quer produzir um texto, você tem uma intenção. Tá certo? Então, se você, por exemplo, está passando no Largo da Carioca, aqui no Rio de Janeiro, e aí alguém te pergunta, por gentileza, eu poderia fazer uma pergunta para você? Nós estamos fazendo aqui uma reportagem, a gente queria saber a sua opinião. Ah, pois não, pode perguntar. Aí a pessoa vai e pergunta assim para você, o que você acha sobre o Big Brother Brasil 12? Aí você vai e diz assim, olha, eu acho que o Big Brother Brasil 12 apela muito para baixaria. Aí vamos supor que o cara perguntasse para outra pessoa, né? Aí a outra pessoa diria assim, eu acho que o Big Brother Brasil é muito legal, porque dá pra gente entender como é que funciona o comportamento humano. Resumindo, quando o cara te pergunta o que você acha, ele está perguntando a sua opinião. Quando ele pergunta a sua opinião,
o que você faz? Você cria um texto dissertativo. O que é um texto dissertativo? É um texto que exprime um determinado pensamento seu sobre alguma coisa. Tá certo? E aí, a dissertação argumentativa seria aquela em que você opina, exprime o seu pensamento, apresenta o seu ponto de vista e depois argumenta. Porque olha só, se o cara pergunta para você o que você acha do Big Brother Brasil, aí você diz: eu acho que o Big Brother Brasil apela muito para a baixaria. A próxima pergunta do cara vai ser o quê? Por que você pensa assim? Aí você vai e argumenta. Aí o que você diz? Eu acho que o Big Brother Brasil apela muito para a baixaria porque você vê mulheres seminuas, você vê as pessoas se comportando de uma maneira sem moral, desrespeitando os bons costumes. Percebe que eu comecei a enumerar uma série de justificativas para a minha opinião? O que eu estou fazendo? Argumentando. A argumentação no dia a dia é a coisa mais banal. Por exemplo, você comprou uma coxinha de galinha na esquina, né, na padaria, comeu a coxinha, que gostoso, aí a pessoa pergunta do teu lado: por quê? Poxa, porque ela tem catupiry, então eu vou pedir uma. Pronto, você acabou de argumentar. Você deu a sua opinião sobre a coxinha e argumentou dizendo que ela tem catupiry, por isso ela é boa. Beleza? Vamos lá. Acompanhe esse texto aqui, que não tem nada a ver com coxinha de galinha, é um texto mais sério. Vamos lá. A questão da segurança nas grandes metrópoles pode ser resolvida... Vamos lá. A questão da segurança nas grandes metrópoles pode ser resolvida com uma eficiente administração política. Certamente, a força governamental tem poder de sobra para eliminar os poderes paralelos e marginais. Isso ficou claro no confronto entre a força militar do Rio de Janeiro e os traficantes, comprovando uma verdade simples. Se for o desejo real dos políticos limpar a sujeira das ruas, teremos dias melhores. Para isso, portanto, não podemos ter uma atitude de conformismo. Precisamos cobrar as autoridades se, de fato, desejamos uma mudança efetiva. Vamos lá, o texto é um pouco mais sério, fala sobre a questão da segurança nas grandes metrópoles, e isso fica muito claro nesse momento. Em que momento? No momento em que, na primeira frase, você tem o tópico frasal. O que seria o tópico frasal? Tópico frasal seria normalmente a primeira frase do parágrafo dissertativo em que você expõe o seu ponto de vista. A questão da segurança nas grandes metrópoles pode ser resolvida com uma eficiente administração política. Ou seja, do seu ponto de vista, a questão da segurança nas grandes metrópoles tem uma solução. Qual é essa solução? Uma eficiente administração política. Esse é o seu ponto de vista. Eu chamo essa primeira frase de tópico frasal. O que seria o tópico frasal? O tópico frasal é normalmente a primeira frase do parágrafo dissertativo em que você expõe o seu ponto de vista. Tá certo? Então, a minha tese dentro do tópico frasal, ou seja, o meu ponto de vista dentro do tópico frasal é: existe uma solução para a questão da segurança nas grandes metrópoles. E essa solução é o quê? Uma eficiente administração política. Continua lendo o texto. Certamente, a força governamental tem poder de sobra para eliminar os poderes paralelos e marginais. Olha aí, ó. Esse aqui é também, esse período é também um outro tópico frasal. Mas percebe que esse tópico está argumentando em relação ao período anterior? Ou seja, para que haja uma eficiente administração, ou melhor, para que haja uma solução na questão da segurança, é preciso uma eficiente administração política. E aí, o que é necessário? A força governamental tem poder de sobra para eliminar os poderes paralelos e marginais. Esse é o meu ponto de vista. Esse é um segundo tópico frasal. Do meu ponto de vista, a força governamental tem poder de mudar o cenário nas grandes metrópoles. Aí, olha o que acontece em seguida. Isso ficou claro no confronto entre a força militar do Rio de Janeiro e os traficantes, comprovando uma verdade simples. Se for desejo real dos políticos limpar a sujeira das ruas, teremos dias melhores. Percebe você que esse período aqui está argumentando? Argumentando o quê, Pestana? Eu estou dando um exemplo
recente de que a Força Militar do Rio de Janeiro baniu os traficantes, instalando as UPPs, ou seja, houve uma eficiente administração política, e, consequentemente, a questão da segurança nas grandes metrópoles pode ser resolvida. Então, eu tenho uma opinião, defendo a minha opinião com um exemplo e, consequentemente, a minha opinião fica mais persuasiva. Eu consigo convencer mais o meu ouvinte ou o meu leitor daquilo que eu estou falando. Porque eu argumentei. Aí eu concluo o parágrafo dissertativo. Para isso, portanto, não podemos ter uma atitude de conformismo. Precisamos cobrar as autoridades se de fato desejamos uma mudança efetiva. Observe que, nesse último período, eu estou concluindo a minha ideia. E por que eu sei que eu estou concluído? Eu estou usando aqui uma conjunção conclusiva, lembra dela? A gente vai falar sobre elementos coesivos mais para frente. Mas vamos lá, eu estou concluindo toda a ideia anterior, retomando que a questão da segurança pode ser resolvida, mas nós também devemos nos envolver para ajudar. Tá ok? Maravilha. Bom, galera, vamos lá. Eu agradeço a oportunidade e finalmente nós nos conhecemos, não é isso? Eu vou parar por aqui hoje, para que não seja muito extensa a aula. A partir da aula que vem, o que eu vou falar? Ainda sobre tipologia textual e vou fechar o caixão. Maravilha? Muito obrigado. Valeu, galera.